Vamos lá, então. Vou começar aqui compartilhando. Então, aqui, irmãos, né? Apocalipse, as coisas que são, estudo sobre as 7 igrejas da Ásia, as coisas que são. Não esqueça que esse é um texto bíblico, né? É um trecho de um versículo. Carta à igreja em Sardes. Hoje nós chegamos, então, na 5ª igreja, a 5ª carta. Tá? Então, vamos ler primeiro aqui o texto. Olha o que diz o texto aqui. Ele diz assim, olha, então, Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Né? Ele diz assim, vamos lá. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, prestem atenção aqui nos detalhes e depois as conexões que vão surgir. Hein? Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos, dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o texto bíblico de hoje. E aqui embaixo nós temos a divisão, né? Como que ele vai aparecer naquela estrutura que eu estou pedindo para os irmãos sempre preencherem, né? Então, o destinatário ao anjo da igreja em Sardes. Então, é a igreja da cidade de Sardes. Apresentação, como Jesus se apresenta. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, é assim que Jesus se apresenta. Ele é o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Um detalhe local, né? Uma coisa própria daquele lugar ou daquela igreja. Essa igreja é chamada de a igreja que tem nome de que vive, mas estava morta. Né? Tens nome de que vives e estás morto. Essa é uma das chamadas mais duras que uma igreja já recebeu. Né? O julgamento da comunidade. Né? Aqui eu conheço. Veja que sempre nós vamos encontrar essa palavra conheço. Eu sei, eu conheço. Né? Então, Cristo é aquele que conhece o positivo e o negativo de cada comunidade cristã e de cada pessoa. Então, primeiro aqui os pontos negativos. Conheça as tuas obras, que tens nomes de que vives e está morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. O que tinha de positivo naquela igreja? Irmãos, aqui foi a mais difícil, hein? Jesus amado. A igreja de Laodiceia vai ser a mais difícil, mas essa não fica muito para trás, não. Olha a única coisa positiva que dá para tirar dessa igreja, que é o verso 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O ponto positivo são umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. O apelo, o chamado, né? Então, novamente aparece aqui a palavra lembra-te, né? Lembrando aí até a carta aos Efésios, quando ele falou lembra-te de onde caíste, né? E aqui temos de novo a ideia de lembrar. Né? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, pois se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum
em que hora virei contra ti. Então, chamado, lembra, guarda, arrepende, né? Aqui é um chamado a arrependimento. A igreja é chamada a se arrepender. Todas as 5 igrejas, com exceção de Esmirna e Filadélfia, então das 7, 5 igrejas, vão escutar a palavra arrepender. Vocês têm que se arrepender. Então, arrepende-te, né? Lembra, guarda, né? E aqui tem um tom de ameaça. Senão, virei como um ladrão e você não conhecerá a hora que eu vou chegar contra você. E a promessa, mesmo as igrejas, mesmo as piores das igrejas, que nós vamos encontrar aqui, né? Elas vão ter promessas, porque a misericórdia de Deus, ela vai muito além das nossas falhas, né? E mesmo essas igrejas, com todas as suas dificuldades, problemas, elas tinham promessas. E aqui temos: o vencedor será assim vestido de vestidura branca, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ok? Agora, vamos aqui, irmãos, o contexto histórico. Eu quero que os irmãos percebam, deixa eu sair aqui, eu já volto, né? Deixa eu ver o número de alunos. Estamos aqui em 11 pessoas. Alguns irmãos, acho que, devido à dificuldade, não conseguiram entrar, né? Tem um que está aqui, o nome Alexandre. Quem colocou o nome Alexandre foi Maiorides, né? Maiorides não tem faltado. Talvez seja ela, né? Temos alguns irmãos com dificuldade para entrar hoje. Mas, como eu disse, a aula está sendo gravada, então depois dá para acompanhar quem está perdendo alguma coisa, né? Irmãos, o que tem chamado a atenção aqui no nosso estudo é que o que acontece nessas igrejas está muito ligado com a sua situação histórica, né? A forma como Jesus se revela, as promessas que são feitas, né? Então, a linguagem do Apocalipse ela é muito metafórica, mas algumas metáforas, alguns símbolos, eles não são no sentido espiritualizado, pensando no futuro, né? Mesmo aqui, que era um problema presente que aquela igreja enfrentava, é uma linguagem fortemente simbólica. Só que quem estava ouvindo entendia, porque vivia aquilo, né? Então, como hoje, por exemplo, se o pastor... Nós fizemos uma hashtag esses dias na igreja, não foi? Que foi contaminado, né? Pela graça de Deus, né? Ou nesse sentido, né? Então, nós fizemos lá aquela hashtag na igreja, alguns mandaram fotos, né? Eu também mandei, foi hashtag testei positivo para a gratidão, lembram disso? Né? Várias pessoas postaram, o pastor fez uma pregação, né? Irmãos, agora imagina, daqui 200 anos, alguém tendo acesso à pregação do pastor Fernando, né? Pregando testei positivo, né? As pessoas não iriam entender tão bem quanto a gente entende hoje em meio a essa pandemia da doença, né? Quantas pessoas estão testando positivo para a doença do Covid. E aí vem o pastor com uma pregação, né? Mostrando testei positivo para a graça de Deus ou para a gratidão. Então, no nosso contexto, a gente sabe o que significa. Significa muito mais, né? Então, a mesma coisa acontece com essas igrejas. Quando é falado algum item, alguma coisa, algum símbolo, alguma metáfora, para aquelas pessoas que recebiam aquela mensagem, era muito mais fácil de compreender. É claro que hoje, mesmo sem um estudo histórico, a ideia principal do texto a gente consegue entender. Mas os irmãos estão percebendo que pelo estudo da história, né, a gente consegue entender um pouco mais, a gente consegue entender além do que a ideia central e principal, né? Então, por exemplo, vamos ver aqui hoje, né? O historiador e pesquisador Sir William Ramsay, eu achei muito interessante a história dessa pessoa, se depois vocês tiverem curiosidade de pesquisar. Ele era um cético, né, e do século XIX, e passagem para o século XX já, que ele duvidava da fidelidade da Bíblia, né? E ele começa a fazer pesquisas justamente na região da Ásia, né? Pesquisas no sentido arqueológico e histórico.
E ele vai para lá, ele era de uma academia de teologia, mas cética, que não acreditava que a Bíblia descrevia os fatos verdadeiros, né? E ele vai lá fazer pesquisas como cético, e ele acaba se tornando um cristão de muita fé, né? Porque as suas pesquisas o conduziram mais a verificar a verdade do testemunho bíblico do que as inverdades, né? Então, esse pesquisador, ele é muito utilizado pelos comentários que eu estou usando aqui no nosso estudo, e ele disse o seguinte, ó, ele falou que a cidade de Sardes foi o lugar onde ele mais encontrou um contraste entre o esplendor do passado e a decadência, entre aspas, do presente, caso aí o presente, quando ela é mencionada na Bíblia. Então, esse pesquisador, ele disse que em Sardes havia um grande contraste de um passado glorioso e um presente decadente. E aí ele vai falar que para a gente entender a carta à igreja de Sardes, é preciso ter em mente a história dessa cidade. E agora os irmãos vão começar a compreender. Olha quanta coisa foi mencionada na carta a Sardes, né? O que foi mencionado lá? Tu tens nome de que vive, mas está morto. Ser vigilante, né? Algumas poucas pessoas não contaminaram as suas vestes. Alguns vão andar comigo de vestes brancas, né? Você tem que acabar de morrer, né? Aquilo que estava faltando morrer. Então, o que será que tem a ver com a história da cidade? Bortolini, que escreveu um livro aqui, Como Ler o Apocalipse, um dos que eu estou usando, né? Ele descreve o seguinte: em Sardes eram muito conhecidas as confecções de lã. Era a cidade da indústria têxtil, indústria de tecidos. As canções daquele tempo e os espetáculos teatrais elogiavam sua beleza, dando-lhe a aparência de uma cidade cheia de vida. Essa cidade teve um passado glorioso. Ela chegou a ser capital de um semi-império, né? Não chegou a ser tão destacado, chamado Império de Lídia, mas foi um reino muito glorioso, muito grandioso, chegando a fazer guerra com o Império Persa. E ela foi uma capital. Isso séculos e séculos antes, né? Mas na época que João escreve, era uma cidade decadente, comparado com o seu passado de glória. Na época de João, a maior glória da cidade era a produção de tecido, de lã branca. Olha só, já lembrando a promessa aí que vai aparecer lá na frente. Mas as canções, os hinos, a poesia da cidade tentava mostrar que a cidade era viva, vibrante. Só que ela não era. Ela parecia viva, mas não era. O que Jesus vai dizer para a igreja: tens nomes de que vive, mas está morto, né? Mas o passado dela é triste. Apesar das muralhas protetoras, ao longo da história, foi assaltada várias vezes. O que Jesus disse para a igreja? Virei a ti como um ladrão. Virei a ti como um ladrão, né? E essa cidade foi assaltada várias vezes. E o povo se sentia ameaçado. E aqui, na carta, Jesus faz uma ameaça para aquela igreja, né? Arrepende-te, guarda o que você recebeu, lembra dessas coisas. Se não virei contra ti, você não vai saber o momento que eu vou chegar, porque eu vou vir como ladrão. O povo da cidade sempre, ou em vários momentos, vai se sentir ameaçado por um motivo: falta de vigilância. Se a vigilância não for reforçada, Sardes será sempre presa de ladrões e assaltantes. Então, isso falando da cidade, não da igreja, tá? Falando da cidade como um todo. Sardes, ainda um outro detalhe, ela premiava os atletas com vestes brancas. Olha só, os vencedores dos esportes em Sardes recebiam roupas brancas. O que Jesus disse para aquela igreja? O que vencer será vestido de roupas brancas. Né? As conexões históricas são muito incríveis em todas essas cartas. Tá? Sardes, hoje, ela é apenas uma pequena vila. Tá? Eu tenho buscado fotos, né, da cidade nos dias de hoje. Na semana passada, eu falei que eu tive dificuldade e não encontrei quase nada. E dessa vez não é diferença. Mesmo no Google Maps, é difícil, não dá nem para andar pela cidade. Você tem uma vista aérea,
né? Existe uma vila chamada Sarte, mas eu não encontrei fotos, né? Uma época de internet que a gente acha vídeo, foto de qualquer lugar, mas eu estou tendo dificuldade para encontrar imagens de algumas cidades da Turquia, tá bom? Então, por isso eu não coloquei aqui. Sobre a adoração, né, pagã, né? A principal divindade, o principal deus adorado na cidade era uma deusa chamada Cibele. Cibele, tá? Então, Cibele é o nome de uma deusa. Essa é uma deusa frígia, né, da região lá de Sardes. E os romanos e os gregos, eles tinham o costume de associar os seus deuses com outros deuses de outros povos. Então, depois que a cidade de Sardes foi conquistada, primeiro pelos gregos e depois pelos romanos, o que eles faziam? Eles pegavam o deus local e associavam com um deus que eles já tinham. E eles diziam, olha, é o mesmo deus, é a mesma divindade. Então, tinha uma deusa chamada Cibele, que era chamada de a Grande Mãe, e os gregos vão associar com uma deusa chamada Artemis, que é associada com Diana para os romanos, tá bom? Então, o que esses povos faziam, né? Então, lá, a cidade, há 600 anos antes de João escrever o Apocalipse, essa cidade havia sido um reino, e ela tinha uma deusa chamada Cibele. Ela vai ser conquistada depois pelos gregos. Os gregos vão pegar essa deusa e vão falar, é a mesma deusa Artemis que nós temos. E vai fundir, vai misturar, né, a mitologia dessas divindades. Depois os romanos chegam e vão associar a mesma deusa com Diana, né? Então, Cibele, Artemis e Diana seria a mesma deusa. Por que eu estou dizendo isso? Porque em Sardes, o culto a Cibele, né, é chamado muitas vezes de um culto de depravação, né? Nem todos os deuses gregos e romanos tinham ou possuíam essas características de depravação. Mas em muitos lugares haviam, inclusive, não nesse caso aqui, mas algumas deusas gregas e romanas tinham prostitutas cultuais, né? Nos templos havia, às vezes, prostitutas que o sacrifício para a divindade era o ato de se prostituir. Na cidade de Corinto, por exemplo, tinha esse costume, onde nós temos Paulo escrevendo e falando sobre a situação da cidade de Corinto. Tá? Mas a deusa Cibele, ela tinha, eu coloquei aqui, olha, uma pesquisa que eu fiz, eu coloquei na obra os motivos da sátira romana. Esse texto aqui não é um livro cristão, tá bom? Esse texto é um trabalho de tese de doutorado que eu achei no site da Unesp, Salvatore Donofrio. E ele usa textos romanos antigos para descrever o culto de Cibele. E ele diz que eram cultos orgiásticos. Cultos, o que é culto orgiástico? É de orgia, né? Então, por exemplo, tinha uma divindade chamada Dionísio, ou Baco. Daí que vem a palavra bacanal. Baco era o deus do vinho, deus do vinho. Então, alguns deuses tinham festas que terminavam em orgias. Então, havia muita bebida e sexo livre, né? E o culto de Cibele também era um culto orgiástico, né? Então, diz aqui, Juvenal é um autor romano, latino antigo, tá? E ele mesmo, muitos romanos também criticavam os cultos a esses deuses, porque muitos desses cultos, eles tinham uma libertinagem muito grande, inclusive com mutilações obscenas dos sacerdotes dessa deusa, né? Então havia muitas orgias, muito consumo. Olha o que ele coloca aqui, ó. O que provocava tamanha orgia era naturalmente o consumo de abundantes doses de álcool, como nos informa Juvenal. Esse Juvenal aqui não é cristão, é um autor latino, tá bom? Que vai criticar o culto dos romanos, tá bom? Então nós temos essa situação na cidade de Sardes. Tá bom? A glória de Sardes estava no passado. Aqui tem agora a descrição histórica do que aconteceu com essa cidade. Uma coisa que nós notamos também, que chama atenção aqui, é que nessa cidade, na carta, nós não vamos encontrar heresia, perseguição, nem
hostilidade dos judeus. Percebam isso, que coisa interessante, né? A maioria das cartas vai ter esses problemas. Perseguições, eu já falei várias vezes aqui nas cartas sobre perseguições. Vai ser falado sobre a sinagoga de Satanás, que são judeus hostis aos cristãos, em algumas delas, né? Ou vai falar de heresias, nicolaítas, né? Jezabel, as heresias dentro da igreja. Nessa carta não menciona, não fala nada disso, mas vai chamar a igreja de igreja morta. Igreja morta. Não é dado detalhes sobre o que estava acontecendo. Até poderia ser o caso de alguma heresia, de libertinagem na igreja, alguma coisa desse tipo. Mas não é dado detalhe. Apenas é falado que é uma igreja que tinha nome de viva, mas estava morta, né? Vamos lá, né? O pastor Hernandes Dias Lopes, né? Pastor presbiteriano, os irmãos devem conhecer muito bem, né? Quem não conhece, pesquisa depois. As pregações do pastor Hernandes são maravilhosas, né? Podem pesquisar depois, eu indico. Hernandes Dias Lopes, tá bom? Deixa eu destacar aqui. Então, ele nos conta no seu livro, também comentário sobre o Apocalipse, né? Ele diz sobre essa cidade, situada no alto de uma colina, amuralhada e fortificada, sentia-se imbatível e inexpugnável. Precipícios íngremes protegiam a cidade, de modo que não podia ser escalada. Seus soldados e habitantes pensavam que jamais cairia nas mãos dos inimigos. De fato, a cidade jamais fora derrotada em um confronto direto. Seus habitantes eram orgulhosos, arrogantes e autoconfiantes. Então, a cidade de Sardes, no seu passado glorioso, ela estava como? Construída num local de difícil acesso, cercada de muralhas, né? Ela tinha estradas, inclusive lá passava várias estradas romanas. Mas para invadir a cidade era muito difícil, ela era cercada por montanhas, essas montanhas eram íngremes, ela tinha muralhas de proteção, estava no lugar alto, e ela nunca foi vencida em um confronto aberto. Então era uma cidade que parecia inexpugnável, parecia imbatível, parecia que jamais ela seria invadida. Isso provocava um orgulho, uma arrogância, uma autoconfiança na sua situação natural. Mas a cidade foi conquistada 2 vezes pela falta de vigilância, né? Então, olha, primeiro no ano 529, o rei Ciro está mencionado na Bíblia, lembram dele? Isaías diz, Ciro, o meu ungido. Ciro é o imperador persa que vai autorizar os judeus, né? vai ajudar os judeus na volta para a reconstrução de Israel, né? Então, o imperador Ciro, ele conseguiu conquistar a cidade de Sardes. Como? Né? Olha só a descrição. Né? A cidade foi cercada por 14 dias e ninguém conseguia invadir a cidade. Mas, quando os soldados estavam dormindo, ele entrou com seu exército por um buraco na muralha, o único lugar vulnerável, e dominou a cidade. Então, como que a cidade foi conquistada? Quando os soldados estavam dormindo e não deram atenção para o único lugar, só tinha um lugar que a cidade poderia ser invadida, e ela foi invadida. E ela foi conquistada. Aí passou o tempo, isso ano 500, no ano 218 aconteceu a mesma coisa novamente, né? Aconteceu a mesma história, ela se repetiu. A cidade foi cercada, não era possível invadir, e só tinha um lugar por onde ela poderia ser conquistada, e os inimigos conseguiram invadir porque ninguém vigiava o único lugar vulnerável da cidade, numa alta confiança de que ninguém conseguiria invadir a cidade. Então, quando Jesus diz, sede vigilante, senão virei como um ladrão da noite, isso tinha uma força muito grande na história de Sardes, porque a história de Sardes mostra uma cidade muito confiante e que foi conquistada pela falta de vigilância, porque ela não tomava conta das suas poucas fraquezas, mas uma pequena fraqueza é suficiente para a entrada de um grande inimigo. Agora vamos aos detalhes. Ainda vamos continuar mencionando as questões históricas, né? Mas vamos aqui à apresentação de Jesus. Como Jesus se apresenta?
Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então é dito duas coisas aqui. Jesus é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Essas duas figuras já foi usada, eu já falei aqui em aula, né? Então eu já falei na introdução, no primeiro dia, e eu falei também quando eu expliquei a igreja de Éfeso, tá bom? Então já foi falado. Mas como aparece novamente, vamos revisitar o significado disso. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. A Bíblia vai mostrar a unidade de Deus, né? Não existe 7 Espíritos Santos, tá bom? Não é essa a ideia, né? Que o Espírito Santo são 7 pessoas. Já é difícil a gente entender a Trindade, que a gente fala que 3 é 1, imagina se eu falar que é 7, né? Mas isso é uma linguagem figurativa. O que significa isso? Isso é uma alusão à plenitude do Espírito Santo. A palavra 7 na Bíblia, ela significa perfeição, ela significa algo completo, né? Desde o começo, lá da criação, 7 dias da criação, né? Então, a palavra 7, ela é muito importante na Bíblia, ela vai se repetir várias vezes. Aqui no Apocalipse são várias vezes que nós temos 7. Nós temos 7 Espíritos de Deus, nós temos 7 igrejas, nós temos 7 ais, 7 taças, nós temos 7 selos, nós temos 7 várias vezes no Apocalipse. Mas aqui tem duas possibilidades de entendermos essa designação, né? Primeiro, Isaías fala do Espírito de Deus em 7 ações, né? Ou 7 caracterizações. Então nós temos Isaías 11, verso 2. Repousará sobre ele, tá? O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, desde que Isaías profetizou, dizendo que o Espírito de Deus se apresenta em 7 manifestações ou caracterizações, ou ele chama 7 vezes o Espírito de Deus, começando com o Espírito de Yahvé, o Espírito do Senhor, né? É o Espírito do Senhor que é o Espírito da sabedoria, que é o Espírito da compreensão, que é do conselho, da fortaleza e por aí vai. Então, ficou comum entre os judeus, e aqui também vai se refletir na igreja cristã, mostrando que o Espírito do Senhor tinha uma ação sétupla, né? Então, talvez essa seja a ideia, mostrar que o Espírito de Deus na sua ação completa. Mas também nós não podemos esquecer que aqui está sendo falado de 7 igrejas. Então, não é que são 7 Espíritos de Deus, mas o Espírito de Deus está presente nas 7 igrejas. Então, é a atuação perfeita, é o mesmo Espírito de Deus. Então, Jesus está aqui e Jesus está aí, mas Jesus é um só. Não é isso que a gente entende? Né? Mas ele está aí com você e está aqui comigo. Agora, se você olhasse para o lado e você me visse aí na sua casa, você não iria dizer que eu sou um. Você ia dizer, é 2 Alexandre, tem um aqui, tem um lá. Né? Mas o Espírito de Deus é um, mas ele está nas 7 igrejas. Ok? Então, aqui a ideia é mostrar a presença universal do Espírito Santo. Olha aqui o destaque que eu faço aqui também, em verde. Ó. A universalidade da presença do Espírito Santo. Ele está em todas as igrejas. Só que o que chama a atenção aqui não é só isso. Qual que é o problema dessa igreja, irmãos? Tenta fazer as conexões. Porque eu já disse que a forma como Jesus se apresenta está relacionado com o problema da igreja. Aquela igreja, qual que é o problema da igreja? Tem nome de que vive, mas está morta. Não é isso? Tem nome de que vive, mas está morta. Para Deus é morta. Uma igreja morta, sem vida. E uma coisa sem vida é uma coisa que não tem o quê? O Espírito. Vocês viram a conexão? A igreja está morta. Quem está morto é porque não tem o Espírito. Está escrito, por exemplo, quando Jesus está para morrer, o que Jesus faz? Pai, na tua mão entrego o meu Espírito. Ok? Quando morreu, se não me engano, Rebeca diz que o Espírito dela saiu. Ok? Quando Elias, ou Eliseu, um dos 2 profetas, em uma das cenas de ressurreição, eles invocam a Deus para que volte o Espírito de vida. Então, a ausência do Espírito significa a morte. Se aquela igreja está morta, é uma igreja que não tem o Espírito. Mas Jesus se apresenta dizendo,
eu tenho o Espírito. Vocês estão mortos, mas eu tenho o Espírito para dar para vocês. Olha que coisa maravilhosa, né? Mesmo a igreja morta, ela se encontra com Jesus que tem o Espírito para dar vida àquela igreja. É somente o Espírito Santo quem pode influir vida em uma igreja morta. E esse texto dá medo, né? Porque uma igreja, ela pode ficar morta. Se a igreja de Sardes foi chamada de morta, a igreja pode ser, para Deus, uma igreja morta, né? Ezequiel 37, 9, um texto, inclusive eu preguei na nossa igreja em uma oportunidade, né? Mas Ezequiel 37 reforça a ideia. Lembra? Ezequiel tem uma visão de um vale seco, um vale cheio de ossos. Só tem morte, impera a morte. Vale, lugar escuro, cheio de osso. Um cemitério a céu aberto. E Deus diz para Ezequiel, Ezequiel, esses ossos poderão reviver? E Ezequiel diz, Senhor, tu sabe, né? E aí Ezequiel profetiza, os ossos vão se ajuntando, vai nascendo carne, tendão, pele, e para um grande exército de pessoas, mas só corpo, não tinha vida. E aí Deus fala para Ezequiel, Ezequiel, essa multidão pode viver? Então primeiro era ossos, os ossos se juntaram, criou carne, tendão, pele, e voltou a aparecer um monte de corpo, mas não tinha vida. Não tinha vida. E aí Deus fala para Ezequiel, então ele me disse, profetiza ao Espírito, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Isso na visão, né? Está ali espírito de letra minúscula, porque se refere ao espírito humano. Isso era uma visão. O significado da visão, está aqui Ezequiel 37, 12 a 14. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair dela, ó povo meu. Gente, que coisa incrível. O povo de Deus é chamado de povo morto e na sepultura. Mas esse povo morto e na sepultura tem o Deus que tem o espírito de vida, né? Ó povo meu, abrirei as vossas sepulturas e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu vos abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis. E vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu sou o Senhor. Então, na profecia, Deus diz, o povo de Israel está morto, eu vou tirar eles da sepultura, eu vou dar do meu espírito, e aí eles terão vida. Então, se a gente tem uma igreja morta, o que uma igreja morta precisa? Do Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus? Como começa a carta? Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Então, é assim que Jesus se apresenta para uma igreja morta. Então, existe aquele que ressuscita a vida da igreja. E outra coisa que é dito, aquele que tem as 7 estrelas, né? Então, aquele que tem as 7 estrelas e aquele que tem os 7 espíritos. O que é as 7 estrelas? Nós já falamos aqui, né? Apocalipse 1, 20, diz, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita, os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são 7 anjos da igreja, né? Então, as 7 estrelas são os bispos, são os pastores da igreja. Nós já explicamos os 4 possíveis significados de anjo da igreja, né? Mas o que é mais aceito é que são os bispos da igreja. E lá para a igreja de Éfeso foi escrito o quê? Ok, a igreja de Éfeso, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, né? Então, Jesus se apresenta primeiro aquele que tem na sua mão os pastores, os bispos da igreja, e aqui diz é aquele que tem, né? Ele é o dono da igreja. O dono da igreja, muitas pessoas já tentaram ser donos da igreja. Desde o imperador Constantino, os políticos, muitas pessoas querem se arrogar como donos da igreja de Cristo. Mas a igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Ela não é propriedade de nenhum líder político, humano. Não existe nenhum papa, nenhum pastor, nenhum líder político que seja, que possa ser o dono da igreja. O dono da igreja é o Senhor Jesus, é o corpo de Cristo. É ele que tem na mão o controle
sobre a vida dessas pessoas. Agora vamos lá. As coisas negativas dessa igreja. Conheça as tuas obras, que têm nomes de que vive e está morto. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer. Nós vamos ter morte aqui em dois sentidos, um sentido positivo e um sentido negativo, tá bom? Isso é muito interessante, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Primeira coisa, tem nomes de que vive, mas está morto. Seria difícil imaginar uma censura mais avassaladora. Já pensou Deus te olhar para você e falar assim, olha, você parece que está vivo, mas para mim você está morto? Eu não sei qual é o chamado mais difícil para a igreja, se é esse ou é o de Laodiceia, né? De Laodiceia, Jesus vai falar assim, eis que estou à porta e bato, se vocês abrirem, eu entro. Em Laodiceia, Jesus estava fora da igreja, porque ele falou, estou à porta e bato, se alguém abrir, eu vou entrar. Então, olha só, em Laodiceia, Jesus está fora da igreja. E aqui ele está falando que a igreja está morta. Você tem nome de que vive, mas está morta. Essa cidade arrasada não estava apenas morta, mas a igreja também. A cidade de Sardes era uma cidade que parecia viva, mas ela estava morta quando você olhava para o passado dela. E a mesma coisa acontecia na igreja. A igreja refletia a cidade. Olha que coisa interessante. A vida da igreja parece que reflete a vida da cidade. Sardes, evidentemente, era conhecida como uma igreja viva. Ela era conhecida, tem os nomes de que vive, né? Poderia ser uma referência lá pelas outras igrejas em Jerusalém, na Antioquia, em Cesareia, em Alexandria. No mundo romano, alguém poderia falar, olha, a igreja de Sardes é uma igreja viva, é uma igreja organizada, é uma igreja cheia da graça, é uma igreja que batalha, é uma igreja cheia de atividades, né? Aí Jesus está falando, a mim vocês não me enganam. Vocês têm nome de vivo, mas eu sei que vocês estão mortos. Então, Jesus é o único que pode olhar para a igreja. Lembra da igreja da semana passada? Aquele que tem olhos como chama de fogo, né? Ou seja, Jesus é aquele que vê e conhece em profundidade a nossa vida. Ele é o único que pode fazer esse juízo. Por quê? Lembrando aqui, olha, o texto de Samuel. Tem alguém cantando aí, né? Deixa eu mutar aqui de novo, só para não interromper. Temos um cantor aí. Vamos ver. Olha, mais irmãos chegaram. Mary, né? Fernando, o Dr. Edson, nossos irmãos aí estão aí presentes. E temos alguém se preparando para o The Voice, né? Vamos lá, irmãos. 1 Samuel 16:7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, o Senhor vê o coração. Então, uma igreja ela pode parecer viva, assim como na aparência ali Samuel queria escolher os irmãos mais velhos de Davi, e Deus os estava rejeitando porque Samuel estava julgando pela aparência, e Deus diz que não olha a aparência, mas vê o interior. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Isso aqui é interessante, né? Por quê? Se havia um resto que estava para morrer, então a igreja não estava morta. Primeiro é dito que a igreja está morta, depois diz que tinha um resto para morrer, então tinha um sinal de esperança naquela igreja, né? Então, o que seria aqui a ideia? A ideia seria que aquela igreja não havia morrido completamente para o mundo, né? Aquela igreja não havia completado a sua santificação, seu processo de santificação não estava parado, emperrado, seria algo desse tipo. William Barclay, ele escreve algumas características de como o pecado ele conduz à morte. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, já está escrito que o salário do pecado é a morte. Mas o William Barclay ele faz 3 observações que eu achei muito interessante. Ele diz que o pecado mata a vontade, o pecado mata os sentimentos e o pecado mata a beleza, né? O que ele quer dizer quando o pecado mata a vontade? Né? Significa que, em certos momentos, a nossa vontade ela vai contra a prática do pecado, né? Existe uma luta
constante contra o pecado. Ninguém é isento das suas tentações. Martinho Lutero já escreveu, já disse, né, que as tentações são como aves que voam sobre a nossa cabeça. E não dá para impedir uma ave de voar sobre a sua cabeça. Mas ele diz, mas você pode impedir que uma ave faça um ninho na sua cabeça. Então as tentações vêm, mas você pode vencê-las. Mas você não pode abrigá-las em seu coração e em sua vida. E todos nós temos uma luta constante, às vezes, a vontade, né? A nossa natureza, ela ainda é manchada. Então, a vontade de fazer o que não se deve existe, é uma luta constante. E Sêneca, que é um escritor latino, ele vai dizer que alguém pode odiar e amar os pecados ao mesmo tempo. É nesse sentido que o pecado é a morte da vontade. Porque por um período parece que a igreja, as pessoas têm a vontade de lutar contra o pecado. Mas as pessoas, às vezes, vão se acomodando, vão se entregando e vão aceitando aquilo como normal. Aparentemente, é o que aconteceu com a igreja de Sardes. O pecado é a morte do sentimento. Ou seja, as pessoas, quando erram, quando cometem as suas falhas, o comum é sentir tristeza por aquilo, né? O comum é a pessoa cair em si e falar, eu fiz uma coisa errada, eu menti, eu odiei, né? Eu roubei, eu passei a perna em alguém, eu fiz alguma coisa que não devia, aquele sentimento negativo. Só que conforme a pessoa vai se atolando no pecado, vamos dizer assim, parece que esses sentimentos vão sendo amortecidos. Na palavra de um teólogo aqui chamado Burns, né, o pecado ele petrifica os sentimentos. E isso vai acontecendo com muitas pessoas. Tem uma série que eu gosto, que eu já assisti, chama Breaking Bad. Não sei se os irmãos conhecem. É um professor de química que descobre que está com câncer terminal e ele começa a produzir drogas para vender, né, e conseguir dinheiro para a família. Ele sabe que vai morrer, vai deixar a família com uma dívida e não tem nenhum recurso. Ele começa a produzir drogas para vender e ter dinheiro para a família. Essa série é uma série secular, não é cristã, tá bom? Mas essa série mostra uma coisa interessante. Do primeiro episódio ao último, aquele homem, ele começa a fazer coisas erradas, mas ele não gostava de fazer o errado. Ele se sentia mal. Mas com o passar do tempo, isso vai ficando normal. E ele vai ficando mal. E ele vai aumentando a sua prática errada e vai se tornando um traficante, que não era a intenção original. Então parece, né, que a ideia é que o pecado ele vai petrificando o coração e o sentimento da pessoa, a ponto de que muitas pessoas praticam atos pecaminosos sem nenhum remorso, sem nenhuma vacilação. Tem pessoas que ainda hesitam antes de praticar o erro. Só que tem pessoas que estão tão maculadas pelo pecado que elas nem hesitam mais, mas elas aceitam como um padrão de normalidade. E o pecado mata a beleza. O que significa isso? Que a diferença entre o que é bom e o que é errado, às vezes, pode ser uma linha muito tênue, né? Por exemplo, alguém pode ter o desejo de conquistar coisas para fazer o bem. Alguém pode ter o desejo de melhorar na vida, de ter uma situação financeira legal, com o desejo de ajudar pessoas, de ajudar a obra, ou de ter uma qualidade melhor para a sua própria família, né? E não tem nenhum problema nisso. Mas algumas pessoas esse desejo vai se tornando uma ambição, uma competição, e ela começa a usar das diversas artimanhas, a mentira, o engano, para poder conquistar essa ambição, né? É o que acontece com muitos políticos, né? Vocês já ouviram a frase, a coroa corrompe? Né? Então tem pessoas que começam uma carreira política com intenções muito boas e ao longo do caminho ela vai se perdendo, né? Então aquilo que era bonito, né? Aquilo que era amor pode virar luxúria, né? Aquilo que era ajuda pode se tornar dominação. Aquilo que era, na verdade, fé e confiança pode se tornar tentar a Deus. Lembra Jesus? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, e Jesus não faz. Só que depois Jesus multiplica pão para uma multidão. Por que ali o milagre pode e lá o milagre não pode? Né?
Então, lembra do diabo falando para Jesus, se és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dar a ordem. Jesus diz, não, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, parece que o pecado, ele reconfigura as coisas. Algo que poderia ser bom, vai tomando uma direção muito negativa. Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Aqui é o texto bíblico, tá? É falado isso. Eu não tenho achado íntegra as tuas obras na presença de Deus. O que significa isso? A palavra íntegra é a ideia de perfeito, inteiro, né? Então Jesus diz para essa igreja, as tuas obras não estão sendo perfeitas, né? A ideia é que a igreja, então, ela pode praticar obras, mas essas obras talvez não sejam perfeitas. A ideia aqui da palavra íntegra é cheia, tá? Cheia, perfeita, com vida, né? Que remete justamente ao que eu estava falando aqui sobre o pecado, tirar a beleza daquilo que poderia ter. Isso acontecia com Israel. Aqui tem o texto de Isaías, né? Eu não vou ler aqui o texto, eu só vou comentar. Mas esse texto de Isaías, o profeta diz para Israel, né? Quem disse que eu exigi de vocês o só comparecer nos meus átrios? Porque eu estou aborrecido com as vossas luas novas, os vossos sábados. Eu estou cansado de sofrer. Olha só o que Deus diz. Eu estou cansado de sofrer, né? Deus sofre, irmãos. A ideia aqui é assim, eu estou cansado de ouvir os vossos cultos, os vossos sacrifícios, as vossas festas. Eu estou cansado disso tudo. Por quê? Porque vocês multiplicam as orações. Olha lá, multiplica as orações, mas as vossas mãos estão cheias de sangue. Vocês cultuam, fazem toda a prática religiosa, mas é mecânico, porque isso não muda a vida de ninguém. A vida de vocês é uma vida de engano, uma vida de ganância, vocês exploram o órfão, olha lá, o direito do órfão, da viúva, vocês não fazem o bem a ninguém, mas estão cultuando, né? O templo está muito bonito, está cheio de pessoas, vocês cumprem os ritos, os votos, mas tudo isso é morto, porque falta vida, falta um reflexo verdadeiro daquilo que é externo. O externo, ele deveria refletir o interno, né? Mas às vezes é só aparência, e só Deus pode saber disso, né? E a própria pessoa. Só a própria pessoa e Deus conhece o interior. Então, as nossas obras externas deveriam ser um reflexo do nosso interior. Mas muitas vezes isso é apenas aparência. E é o que estava acontecendo com essa igreja, né? Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Aqui eu coloquei a mesma descrição que eu coloquei lá em cima, sobre como a cidade de Sardes ela foi tomada 2 vezes por um ponto fraco, porque ela não mantinha vigilância, tá? Julgamento de coisas positivas dessa igreja. O que essa igreja tinha de positivo? Poucas pessoas, era o que tinha de bom nessa igreja. Essa igreja, olha o que Jesus diz, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignos. Aqui, um dos autores ele diz que aqui é um raio de esperança, é um remanescente fiel. Irmãos, na história bíblica, desde o Antigo Testamento, né, nós vamos ter, não sei se eu digo felizmente ou infelizmente, tá? Mas nós vamos ter, mesmo em meio às maiores decepções do povo de Deus, sempre um remanescente, um grupo pequeno que permanece fiel. Isso lá no Israel antigo, se você ler os profetas Amós, Jeremias, Isaías, Ezequiel, né? Eles sempre vão descrever o povo de Israel, uma grande quantidade de pessoas que se afastam do que Deus pretendia, mas sempre tem um grupo pequeno chamado de remanescente, o meu resto, o meu povo, né? O meu pequeno. Jesus chama de meu pequeno rebanho. E aqui nessa igreja não é diferente. A igreja aparentemente era grande, mas eram poucas as pessoas que eram fiéis. Ok? Há esperança para a letárgica igreja de Sardes, onde uns poucos membros ainda são fiéis ao Senhor. Entre as cinzas do fogo se encontram uns poucos tições fumegantes que, com uma lufada de vento, arderão em chama. O grego lê uns poucos nomes. Isso é interessante, irmãos. O texto grego não está como o nosso texto em português, que diz umas poucas pessoas. Diz assim, uns poucos nomes.
que seria a ideia de nomes específicos. Seria mais ou menos como se o Celso aqui hoje, né, ele falasse, olha, irmãos, na nossa lista de membros da igreja, existem alguns nomes escolhidos para tal e tal atividade. Alguns nomes, né? Ou seja, seriam pessoas que ele conhece pelo nome, pessoas específicas, não algo generalizado. O texto grego, lá da igreja que nós estamos estudando, ele diz uns poucos nomes, como se fossem pessoas que Deus sabia o nome específico, individualmente, nominalmente. Então, nós nunca podemos esquecer disso. A visão bíblica é de um Deus que fala no plano geral ao vencedor, ao que vencer, né? Quem tem ouvidos ouça, é um plano geral, mas também individual. Existem algumas poucas pessoas que eu sei pelo nome quem é, né? Então, aquele que conhece a situação geral da igreja, conhece a situação individual de cada um. São pessoas que não contaminaram as suas vestes. A ideia de contaminar as vestes é a ideia da conduta espiritual e estilo de vida moral. A ideia bíblica que Judas diz no versículo 23, Tiago também diz de estar maculado, sujo. Tá? A ideia da veste suja é a ideia da pessoa estar contaminada com pecado na sua vida ética e moral, bem como a sua conduta espiritual. E havia, aqui é interessante, havia um costume, mesmo nos templos pagãos, que a pessoa com roupa suja, veste suja, ela não podia entrar para adorar a divindade, né? Então, somente aquele que está com a roupa limpa poderia adentrar um templo para adorar a sua divindade. Para Deus, não é a veste externa, mas é a veste interna. É o nosso coração, é o nosso pensamento, é a nossa conduta, que aí sim vai se externar na nossa prática por fora, né? Algumas curiosidades, tá? Entre os reis persas, eram escolhidas algumas pessoas pela sua integridade para caminhar junto com o rei em seus jardins. E aqui tem algo parecido, porque ele vai dizer que essas pessoas andarão comigo de vestes brancas. Elas não contaminaram as suas vestes, e elas vão andar comigo. Esse andar comigo lembra Enoque. Está escrito na Bíblia, lá em Gênesis 5, 22 e 24, que andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque andou com Deus na terra e seguiu em sua companhia para os lugares celestiais. Companhia, né? Então nós temos uma imagem também lembrando de Enoque, porque é dito assim, essas poucas pessoas não contaminaram suas vestes, e elas vão ser dignas de andar comigo. Então aquele que preservou na terra a sua vida, vai andar com Cristo na pós-vida, né? Vida terrena. Chamado e advertência. Nós temos aqui 3 imperativos. Lembra-te, guarda-o, arrepende. Então, lembrar, guardar e arrepender. E podemos até imaginar um quarto com vigiar, né? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum a hora que virei contra ti. Lembra-te, pois, né? João está tentando trazer a ideia da memória, da lembrança. A mesma coisa foi dito para a igreja aos Efésios, né? Então a ideia aqui é que você precisa reacender a sua memória. A igreja morta, né? A igreja que estava fracassada, a igreja que estava afastada do projeto que Deus tinha para ela, deveria reviver primeiro na memória o que ela tinha sido no passado. Então, a primeira coisa é lembrar lembrança, né? O poder da memória é incrível. Às vezes você está triste e você passa por um lugar que você teve uma experiência muito feliz. Ou você olha uma foto, não é isso que acontece? Quando você lembra de algo do passado, o seu sentimento muda. Alguém também pode estar alegre, e quando passa por um lugar que aconteceu um acidente, que perdeu uma pessoa querida, ela tem uma memória, uma lembrança de algo do passado, e as suas emoções também mudam. Então, a lembrança, ela tem o poder de reacender no nosso interior
sentimentos que estavam amortecidos pelo tempo. Por isso que a primeira coisa que Cristo diz para essa igreja, num apelo, no chamado, é lembra-te, lembrança. Nós precisamos lembrar o que Deus tem feito por nós, né? E o que Cristo fez por nós. É importante mantermos vivo a memória, a lembrança, né? Isso vai ser repetido em Pedro, na carta a Pedro, de Pedro, vai ser repetido também aos Hebreus, essa ideia de lembrar. A ideia da memória é muito importante. Depois o arrependa-te. A palavra arrepende aqui é uma ação completa. A ideia de uma crise interior, mas é uma crise positiva, tá? É uma crise entre a vida mundana, vamos dizer assim, a vida associada àquele paganismo, a uma vida devotada à fé em Cristo, né? Então é uma crise de mudança, em que a pessoa deve fazer um corte definitivo com o estilo de vida que não agrada a Deus, devasso, depravado, como acontecia lá em Sardes, e uma decisão firme de seguir a Cristo. Guardar. A ideia de guardar é muito interessante, porque ela traz a ideia de algo preservado. Aqui eu grifei em verde, o cristianismo espasmódico, né? Essa frase não é minha, tá? Essa frase é de um dos autores que eu estou usando. Ela diz que muitos cristãos hoje vivem uma vida cristã como se fosse espasmas, né? A ideia é assim, eu sou crente agora, daqui meia hora eu não sou mais, né? Eu tenho uma vida cristã hoje, que é domingo, né? Então, já ouviram falar do supercrente? É aquela pessoa que, igual o Superman, né? Ele está lá com a roupa dele normal, ele tira lá o paletó e vira o Superman. Eu lembro de uma ilustração que dizia que tinha o supercrente, né? Chega no domingo, ele coloca um paletó, pega uma Bíblia, aí ele vira crente, né? Ele vira uma pessoa honesta, ele vira uma pessoa educada, ele vira uma pessoa que trata bem a esposa, que trata bem os filhos, mas chega no dia seguinte, ele tirou o paletó, guardou a Bíblia, vai para o trabalho, ele é aquela pessoa que xinga no trânsito, é aquela pessoa agressiva com a esposa, é aquela pessoa desonesta no trabalho, é aquela pessoa que vai ter uma vida que não condiz com o nome cristão. Então, essa igreja, ela precisava guardar. Qual é a ideia de guardar? Não é experimentar e acabou. Nós precisamos ter uma experiência na nossa vida com Deus, mas nós temos que guardar isso na nossa prática diária. A ideia de guardar, ele está falando para aquela igreja, lembra-te, arrepende-te e guarda isso. Vive isso todos os dias, né? Mantém essa prática, mantém a vida em Cristo. É claro que o poder disso está na ação do Espírito de Deus, mas ele é aquele que tem o Espírito de Deus, como nós lemos mais acima. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás a hora que virei contra ti. Irmãos, eu vou citar aqui um ditado latino. Quando eu digo latino, é romano, tá? O Império Romano falava a língua latina, né? Então, havia um ditado lá em Roma, que era o seguinte, isso é um ditado pagão, né? Mas que tem a sua aplicação para o nosso estudo. Os deuses caminham com seus pés envoltos em lã. Os deuses caminham com seus pés envoltos em lã. O que os romanos queriam dizer com isso? Eles queriam dizer que os deuses poderiam se aproximar das pessoas sem elas perceberem. Então, vem com o pé em lã, ou seja, você não vai escutar os deuses se aproximando, eles vêm de mansinho, né? E o que Jesus está falando aqui para essa igreja, né? Está dizendo assim, olha, arrepende-te, guarda, lembra, porque se você não vigiar, eu virei contra ti como ladrão e você não vai nem perceber quando eu cheguei. Então a ideia, né, aqui, olha, aproximam-se de nós, quer dizer que sem que nós tenhamos dado conta da sua proximidade, surpreende-nos com sua presença. No momento inesperado, sem que tenhamos podido prevê-lo, encontramos-nos um dia frente a frente com a eternidade. Irmãos, eu estou aqui hoje falando com vocês, mas a nossa vida é muito frágil, muito frágil. Como diz um pastor que eu acompanho, basta aí uma bolha de ar no seu sangue, no seu corpo, ela vai para o cérebro e pronto, né? A gente desliga, a gente entra em coma, né? Basta uma bala perdida, basta você estar dirigindo correto no trânsito e vem alguém bêbado, bate no seu carro. Então, nós nos encontraremos com o eterno num piscar de olhos, sem menos esperar.
Quantas pessoas com medo do coronavírus acabaram agora morrendo por outro motivo? Eu estava acompanhando agora uma notícia de uma família que foi para uma fazenda, foi para o interior para ficar isolado por causa do coronavírus, né? E o filho dessa pessoa, infelizmente, ele morreu por uma descarga elétrica, né? Lá um problema no equipamento do celular, no carregador, o filho da pessoa acabou morrendo por uma descarga elétrica, um adolescente, né? Mas o que chama atenção é que eles foram para o interior, Tocantins, para uma fazenda, para ficar isolado, para não se contaminar. E a morte, infelizmente, chegou para alguém da família por outro caminho. Então, sem menos esperar, nós podemos nos encontrar com o Eterno, né? Então, Jesus está falando, olha, né, eu posso vir como um ladrão, e vocês não vão perceber. Mas isso não deveria ser uma surpresa para aquele que tem uma vida íntima com Deus, né? Aquele que anda, olha que bonito esse trecho aqui, aquele que anda com sua mão na dele, não poderá ser tomado de surpresa por sua vinda em glória. Aquele que anda com Cristo não vai ficar surpreso com a volta de Cristo. Ou aquele que se prepara, aquele que tem consciência, aquele que tem esperança. Tem um outro pastor que eu gosto de acompanhar, ele diz assim, a eternidade já habita em mim, né? Deus é eterno. E se Deus está em mim, eu não sou eterno, eu sou mortal. Mas o eterno, ou seja, a eternidade, já está em mim. Por que eu vou temer a morte? Sobre essa volta de Cristo como um ladrão, Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5, 1-8, que o dia do Senhor, essa expressão vem do Antigo Testamento, tá? Olha, Paulo ele toma aqui do Antigo Testamento, começando em Joel, o dia do Senhor é o dia final, tá bom? Então, ó, o dia do Senhor vem como ladrão. Vem como ladrão, de noite. De noite, Jesus falou que vai vir como ladrão à noite aqui para essa igreja, né? O dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando estiverem falando paz e segurança, vai vir repetindo a destruição e tal. Mas o que eu quero destacar é o 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe como de surpresa. Então a mensagem bíblica é que a volta de Jesus é como ladrão, ou seja, inesperada. Mas isso para aqueles que não têm fé e esperança. Para a igreja, a volta do Senhor não deve ser uma surpresa. Mas aquela igreja estava tão morta que a chegada de Jesus seria uma surpresa para eles. Percebe a situação que estava acontecendo? E para a gente concluir, a promessa tríplice. 3 promessas. Ao vencedor será assim vestido de vestidura branca, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Primeira coisa, quem vencer será vestido com vestes brancas. O que significa isso, né? Nós temos 4 informações sobre vestes brancas. Primeiro, no mundo antigo, as roupas brancas eram usadas em festas. Quando tinha um banquete, principalmente no mundo romano, tá? A roupa branca era o que era comum usar nos banquetes. Então, a roupa branca, ela significa festividade, tanto no mundo bíblico, quanto aqui no mundo romano, tá? Então, não esqueça, são símbolos, são imagens, né, que nós temos. O branco significava vitória. Roma, não sei se os irmãos sabem disso, mas Roma era chamada de Cidade Branca, quando ela celebrava vitória militar. Quando Roma vencia batalhas, em um determinado período da sua história, os habitantes se vestiam de branco. E a cidade de Roma era chamada Cidade Branca, depois da vitória militar, né? Então, o branco também simboliza a vitória. O branco também simboliza a pureza, mesmo na Bíblia, né? O puro, o limpo, né? Está alvo, branco, não há sujeira, não há mancha. O branco significa pureza também. Hoje somos imperfeitos. Martinho Lutero escreveu que o pecado ele é como a barba. A barba, eu tiro hoje, mas amanhã está nascendo de novo. Não é isso, irmãos? Não é isso, irmão Celso? A gente tira a barba hoje, amanhã está nascendo de novo, né? O que Lutero quis dizer é que é uma luta constante, né? Eu tenho que tirar a barba sempre, né? Ela sempre está nascendo. O pecado
nós mantemos uma luta constante contra o pecado. Né? Olha, por mais que nós tenhamos uma vida de integridade, ninguém é santo 100%. Né? Todos temos faltas e falhas, por isso devemos ter toda a humildade, que a santificação vem de Deus. Porém, quando estivermos com o Senhor, a nossa natureza será completamente purificada. Tá? Então, a ideia da pureza. E por fim, o branco aqui, a roupa branca foi associado, pensando em Coríntios 5, segundo Coríntios 5, 1 a 4, a ideia de que o nosso corpo vai ser revestido de um corpo imortal. Tá? Não é a ideia que a gente vai ser fantasmas, tá? A gente não vai ser espíritos de branco, mas a ideia é que o nosso corpo, nós vamos ser ressuscitados e o nosso corpo será transformado. A ideia do branco, aqui a vestes branca, ela também significa um corpo restaurado e ressuscitado. Como diz todos os pesquisadores que eu usei aqui, eles vão dizer, não precisa escolher uma dessas opções. Todas as ideias se encaixam na verdade bíblica. Tá bom? O livro da vida, de modo nenhum, riscaria o seu nome do livro da vida. Livro da vida é um conceito que vai caminhar pela Escritura desde a Torá. Desde Êxodo, capítulo 32, até o Apocalipse 21. Olha, desde o segundo livro da Bíblia até o último capítulo, o termo livro da vida vai aparecer. Né? Então, o livro da vida seria o livro que tem os nomes daqueles que são salvos. E Jesus está falando para a igreja, o que vencer, de modo nenhum eu vou tirar o nome dele do livro da vida. Nós temos em Daniel, em Filipenses, Apocalipse, nos Salmos, várias passagens falando disso, mas eu quero destacar uma devido ao tempo, né? Já deu a hora, estou para acabar, tá bom? Então, Jesus disse, não obstante alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Quando os discípulos voltaram para Jesus, felizes, falaram, olha, até os demônios nos sujeitam, a gente ora, os doentes são curados e as pessoas endemoniadas são libertas. Jesus falou para eles, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o vosso nome está arrolado, está escrito no céu. A ideia, apesar de Jesus não usar o nome livro da vida, mas a ideia por trás é a mesma que aparece em Êxodo, Salmo, Daniel, Filipenses, Apocalipse, né? Que é a ideia do livro da vida. Está escrito lá no Apocalipse que aquele que não está com o nome no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo, e todo aquele que está com o nome no livro da vida vai experimentar as bênçãos do Cordeiro. E para terminar, confessarei o seu nome diante de meu Pai. Então aqui é um reflexo do que Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. E aqui a gente termina com a seguinte informação. Né? Olha, Hernandes Dias Lopes é um pastor presbiteriano, os irmãos conhecem, né? Calvinista e tal, mas ele escreve o seguinte, ó, nosso nome pode constar no registro de uma igreja, sem estar registrado no livro da vida. Olha, aquela igreja tinha isso. As pessoas podiam ter o seu nome lá na igreja de Sardes, mas não estava no livro da vida. É uma coisa muito séria. Né? Ter apenas reputação de estar vivo não é suficiente. Então aquela igreja tinha reputação de estar viva, mas estava morta. Mas ela está sendo chamada ao arrependimento. Tem um hino cristão aqui que vai trazer a mesma ideia de Jesus confessar, mas como já deu a hora, eu vou terminar lendo o último parágrafo. É o último parágrafo, tá? O hino cristão primitivo declara que Jesus desconhecerá uma pessoa que o desconhece. E o paralelo é que, diante de Deus, Jesus honra os que o honram. Nas cortes mais elevadas do céu, diante de Deus e de seus anjos, Jesus confessa os nomes de todos quanto confessaram o seu nome na terra. Jesus é um com seu povo e não se envergonha de chamá-los irmãos e irmãs. Aqui eu acho muito bonito, Hebreus 2:11 diz que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Tem pessoas que às vezes têm vergonha de apresentar alguém, né? Poxa, eu vou apresentar essa pessoa, mas aqui o texto diz que Jesus não se envergonha daqueles que são seus servos, irmãos, filhos, tantos termos que são empregados. Ele vai confessar diante de Deus, né, que nós somos os seus fiéis, né? Não pelo nosso mérito, mas pela nossa busca e entrega do nosso caminho ao Senhor. Amém, meus irmãos? E aqui nós vamos terminando. E aqui eu quero destacar, né,
dessa carta, a igreja que parecia, tinha aparência, mas não era, né? E a ideia da vigilância, aquela igreja ela tinha que ser vigilante, como na história Sardes não foi. Ser vigilante, por quê? As 2 vezes que Sardes foi conquistada, ela parecia inexpugnável, impossível de ser invadida. Ela só tinha um ponto fraco, e ela não colocou guardas lá, e foi por lá que ela foi invadida, né? Todos nós temos fraquezas, todos nós temos falhas, mas todos nós temos que buscar no Senhor fortalecimento, é o espírito de vida que pode nos garantir a vida com Deus. Ok, meus irmãos? E aqui nós terminamos, essa é a carta para Sardes.